palavra aqui nessa noite, algo que Deus colocou no meu coração, e eu já tenho meditado dias aqui dessa mensagem, e aprove o Senhor que hoje eu pudesse compartilhar ela aqui com os irmãos, tá? Nós estamos aí, começou uma nova série de mensagens, que está falando, proteja o seu lar. Quantos aqui amam o seu lar? Levante suas mãos. É uma pergunta óbvia, né? A irmã ali levantou até as duas mãos, se puder levanta até os dois pés junto também. Todos nós aqui, eu tenho certeza que amamos o nosso lar. E o lar está ligado à família, está ligado às pessoas a qual o Senhor nos colocou, né? E eu falo que se eu pudesse, família nós não escolhemos, mas se eu pudesse escolher, eu com certeza escolheria a família que eu tenho, porque a minha família é uma bênção para a glória do Senhor. Eu tenho certeza que a sua também. Temos problemas, temos dificuldade, claro que sim, mas nenhuma delas está acima do primordial, que é o amor que o Senhor colocou no meu e no seu coração por cada um deles. Então nós estamos aí falando aí durante essa nova série de mensagens sobre proteja o seu lar. E aí nós estamos dando direção para você proteger a sua casa, proteger a sua família. Verdade é, irmãos, que não precisa ir muito longe para a gente poder ver que de fato as famílias estão sendo em todo o tempo sofrendo uma ameaça. A ameaça às famílias, elas são eminentes. O que é isso, pastor? A qualquer momento nós podemos sofrer um ataque, seja de qual forma for. E isso tem acontecido de uma forma muito explícita. Como que tem tentado deturbar, como que eles têm tentado anular algo que está instituído na palavra de Deus, algo que está cravado, e existe sim um modelo de família, no qual às vezes muito tem falado que isso não se existe, e como eu disse, tem tentado deturbar, falando que esse modelo tradicional de família é algo que foi inventado pelo homem, e eu quero dizer para você que esse modelo de família não foi inventado pelo homem, ele foi criado pelo próprio Deus. Então nós precisamos entender que as famílias em todo o tempo estão sofrendo ameaças de todos os lados, irmãos, tentando destruir sonhos. Irmãos, antigamente você via jovens, pessoas falando assim: eu tenho um sonho que um dia eu vou me casar, eu tenho um sonho um dia que eu vou encontrar uma pessoa e eu vou constituir uma família, eu vou ter filhos. Mas hoje em dia você já não se ouve mais tanto as pessoas falarem desse sonho, porque elas vão ouvir alguns relatórios, vão ver algumas notícias, vão ver o que está rodando aí na mídia, elas vão desanimar de casar, elas vão começar a comprar a ideia que isso é uma invenção do homem. E como eu disse, e nós vemos isso claramente, a deturbação daquilo que existe uma ordem, existe uma forma que é muito bem ajustada. Irmãos, o homem tem o seu papel dentro de casa, a mulher tem o seu papel dentro de casa, o filho tem o seu papel dentro de casa. Tudo isso está escrito na palavra de Deus. Ambos são ali carregados de responsabilidades. E o que tem acontecido nos dias de hoje? A mulher está assumindo o lugar do homem, o homem está assumindo o lugar da mulher. Como assim, pastor? Sim, tem muitas mulheres que estão assumindo o lugar que era para os homens estarem assumindo, que era para os homens estarem à frente, sendo o cabeça, o sacerdote, mas às vezes é a mulher que está lá, e com isso a outra parte fica deficiente. O que é deficiente? Está faltando algo, não está da forma que deveria ser. Então é isso que tem acontecido, sabe? Tem homens aí que hoje estão falando, isso aí está rodando muito, se vocês não sabem, que ele está ficando em casa, fazendo as coisas de casa, e a mulher sai para trabalhar, para trazer o sustento. Espera aí, está errado isso. Tem problema o homem lavar uma vasilha em casa, limpar um banheiro? Claro que não, homens, não tem problema. Mas espera aí, você que é o provedor, é você que tem que ir buscar, é você que tem que trazer o sustento para dentro da sua casa. É errado a mulher trabalhar? Claro que não. Mas estão invertendo as ordens das coisas, e isso já tem acontecido. Quantas pessoas que têm falado: para que casar? Para que assumir compromisso? Para que ter família? E aí nós vamos ver o que está em alta hoje. Eu não estou querendo falar aqui para dar ibope, porque já estão fazendo isso demais. Pessoas, mulheres, que sonhavam o dia que teriam ali no seu ventre uma criança, e ficavam já imaginando o que sairia para ver o seu rosto, qual o nome daria, preparar todas as coisas, que é algo que já está na própria mulher, na sua natureza. Mas muitas hoje estão abandonando isso e têm adotado aí a nova moda que está aí, que é os bebês que não têm vida, não tem espírito, não traz alegria.
E sabe, irmãos, estão cada dia mais e mais deturbando e tentando destruir a família. E nós às vezes, irmão, precisamos entender algo, que quando nós falamos de que família, e eu falei isso aqui logo no início, temos as nossas dificuldades, temos os nossos percalços, os nossos problemas, mas nós precisamos entender algo aqui já de imediato. O seu inimigo não está dentro da sua casa. Fala comigo, o meu inimigo não está dentro da minha casa. Irmãos, o seu inimigo não está dentro da sua casa. Por mais que tenha hora que pareça que o seu inimigo está do seu lado, ou está dormindo com você, não, nós temos um inimigo declarado. Esse sim é o nosso inimigo, e nós devemos lutar contra ele e tudo que vem da parte dele. Quem é esse inimigo? É o diabo. O seu inimigo não é o seu irmão, o seu inimigo não é o seu pai, o seu inimigo não é o seu tio, o seu inimigo não é esse irmão que está do seu lado. O seu inimigo declarado, conforme a Bíblia nos deixa bem claro, é o diabo. Esse sim fica procurando ocasião, fica procurando brechas para entrar e destruir e aniquilar as famílias. E é isso que infelizmente tem acontecido nos dias de hoje. Como que nós temos visto famílias sendo destruídas? O número de divórcios está uma loucura. E o número de pessoas que já não sonham mais em constituir família também. As estatísticas são altas. Irmãos, uma coisa é o inimigo intentar contra a vida de um jovem. E você jovem, pode ter certeza, ele intenta contra a sua vida sim. Você homem, ele intenta contra a sua vida. Mas se chegar a atingir um jovem, vamos dizer assim, não menosprezando a ação do inimigo, mas a destruição de uma família é algo muito maior e mais terrível. Irmãos, uma criança que cresce num lar sem pai, uma criança que cresce num lar sem a mãe, uma criança que cresce num lar sem estrutura, irmãos, esse indivíduo, essa pessoa, ela pode reproduzir essa amargura, esse ódio, e se tornar uma pessoa terrível, e destruir tantas outras famílias. Então nós precisamos entender que existe um inimigo, e esse inimigo é real, esse inimigo é verdadeiro, embora nós muitas das vezes desprezamos e achamos que o nosso inimigo é quem está do nosso lado, e como eu disse, não é quem está do nosso lado. O nosso inimigo é o diabo. E aqui, irmãos, nós vamos ver que a cada dia famílias estão sendo atacadas de inúmeras formas. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite e tranquilizar o seu coração é: se Jesus é o centro da sua casa e da sua família, pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir a luta, pode vir o que for, nós não vamos nos abalar, porque estamos firmados na rocha que é Jesus Cristo. E é isso que nós precisamos entender. A nossa casa precisa estar firmada na rocha. A nossa casa precisa estar em algo que é seguro, não na areia, não em fundamentos que vem a chuva, vem o vento e leva, não. Mas se nós estamos baseados na verdade da palavra e na direção de Cristo, nós não vamos sucumbir. A sua casa não vai sucumbir, o seu filho não vai se perder, seu esposo não vai se perder, nenhum dos seus vão se perder. Mas nós precisamos entender que precisa de alguns pontos, para que nós possamos todos os dias das nossas vidas fechar as brechas, fechar aquilo que está facilitando do inimigo entrar. Porque a palavra de Deus vai dizer que o nosso inimigo, esse adversário das nossas almas, ele anda ao nosso derredor, procurando ocasião, brecha. Então, se nós damos brecha, é o que ele precisa para entrar e fazer uma bagunça terrível e destruir muitas vidas e muitas famílias. Mas na minha casa e na sua casa isso não vai acontecer, porque nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Então, irmãos, muitas famílias estão sofrendo porque o inimigo de alguma forma tem encontrado ocasião. E isso pode ser de uma forma voluntária ou de uma forma involuntária. E aqui, irmãos, nós temos um texto muito conhecido, e eu vou compartilhar aqui. Está lá em Josué 24:15, coloca lá para nós, por favor, a parte B do versículo, mas eu vou explicar o contexto aqui. Josué, e aqui, irmãos, falando de proteger o nosso lar, dentro da palavra nós temos inúmeras direções, dentro da palavra nós temos orientações, que se eu e você colocarmos em prática, irmãos, eu te afirmo, é impossível de dar errado. Irmãos, quando você tem algo nas suas mãos, um manual, e você segue corretamente o que está no manual, se você segue corretamente o que está escrito ali, você não vai errar.
Mas sabe o que acontece às vezes? A gente começa a ler, começa a olhar o manual e fala assim, não, isso aqui eu já sei montar. A hora que assustar, o negócio está tudo ao contrário. Mas por que esse negócio deu errado? Não seguiu o manual. Irmãos, o nosso manual, o que nos leva, que nos conduz, que nos direciona, as orientações é a palavra de Deus. Segue o manual, obedece, e eu tenho certeza para você que vai dar certo. Irmãos, esse versículo aqui muito conhecido, como eu disse, da maioria, se não de todos, diz assim: porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer isso? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você tem fé nisso, irmão? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, esse texto aqui, esse versículo, como eu disse, um versículo muito conhecido, e um versículo que é o sonho de muitas pessoas. É um versículo de muitas pessoas que estão na labuta, que às vezes têm visto situações na sua casa, na sua família, que aos seus olhos parecem ser impossíveis de ser mudadas. E quando ouve esse versículo, já enche o seu coração de esperança e de alegria, e eles falam muitas das vezes: olha, como eu queria poder declarar, e um dia eu vou poder declarar, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque nós sabemos o quão maravilhoso é, quando nós estamos no centro da vontade do Senhor. Uma casa sem a presença de Deus, ela sofre, irmão. Uma casa sem Jesus ser o centro, ela sofre, a família sofre, os pais sofrem, os filhos sofrem. Infelizmente é isso que tem acontecido. E aqui, irmãos, esse texto, ele tem um contexto. Aqui eu vou só me ater aqui nesse versículo, aqui para a gente poder ganhar tempo aqui que nós vamos orar. Irmãos, aqui Josué lá no início, e eu até compartilhei essa semana com os irmãos. Irmãos, Josué lá no início, ele reúne todo o povo, todas as tribos, e chama as pessoas para uma conversa. Não foi Josué que teve na cabeça dele de chamar as pessoas para ter aquela conversa. Foi o próprio Deus que o chamou, e o próprio Deus pediu que ele fizesse aquilo, e Deus falou com Josué, e Josué o transmitiu ao povo. E o que Josué fez? Josué começou a refrescar a memória daquelas pessoas, dos benfeitos que Deus havia feito na vida deles, dos seus antepassados e de gerações. Josué começa a discorrer ali, usado por Deus, dizendo: olha, os seus pais eram cativos, eles foram libertos. Os seus pais, eles não tinham alimento, eu os alimentei. Para quem não sabe, irmãos, esse povo, o que Josué está falando? É um povo que estava escravo no Egito há mais de 400 anos. Vivia debaixo de chicote, vivia debaixo de humilhação, vivia debaixo de couro, de manhã, de tarde, de noite. Não tinha uma expectativa nenhuma de vida. Até que o Senhor um dia levantou um homem e foi lá e usado, resgatou todo esse povo, e eles ingressaram na sua caminhada. E esse povo, irmãos, no meio do deserto, não faltou comida, não faltou roupa, não faltou água, eles foram supridos de todas as suas necessidades. Irmãos, o poder de Deus, o amor de Deus estava com aquelas pessoas. Só que o que dá-se a entender aqui, o texto nos mostra que essas pessoas aqui estavam esquecendo do que Deus havia feito por elas, e de quem era o Deus verdadeiro, e eles estavam trocando o Deus verdadeiro por outros deuses. E aí, irmãos, eu quero deixar bem claro, quando nós falamos de outros deuses, tudo que você quiser colocar na sua vida como um Deus, você coloca. Tem pessoas que o Deus da vida dele é o trabalho, tem pessoas que o Deus da vida dele é o dinheiro, tem pessoas que o Deus da vida dele é o relacionamento, tem pessoas que o Deus da vida dele é carro, é bens materiais, são muitas coisas. Tudo isso se torna um Deus na minha vida e na sua vida. E tudo aquilo que é um Deus na minha vida e na sua vida, nós demandamos tempo, nós demandamos devoção, nós empenhamos fé. E aqui, irmãos, aquelas pessoas parece que tinham esquecido do que Deus havia feito. E quando Deus estava falando isso, Deus não estava esfregando na cara deles, Deus estava recobrando, trazendo a memória deles para eles entenderem o seguinte: ei, eu sou o mesmo, eu da mesma forma que eu cuidei dos seus pais, que eu cuidei de vocês, eu continuo cuidando, porque eu sou fiel, e o amor incondicional do Senhor sobre as nossas vidas. Irmãos, então ali aquele povo ali tinha se esquecido.
E ali Josué, usado por Deus ali, começa a falar com aquele povo. E ali ele começa a falar: olha, vocês se alimentam de lugares que vocês não plantaram uma única semente. Vocês venceram exércitos que, humanamente falando, era impossível de ser vencido por vocês. Mas vocês não precisaram nem sequer levantar a mão e tirar uma espada e ferir ninguém. O próprio Deus foi na frente, aniquilando e destruindo. Sabe o que eu quero dizer para você? O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do presente. Então nessa noite, seja quem for o inimigo, ei, o Senhor vai à frente, destruindo, aniquilando, e nada vai nos impedir. Então, irmãos, nós precisamos entender que essa palavra, o que aconteceu aqui, não tem prazo de validade. Isso foi lá com Josué, foi lá na época. Não, é para hoje, é para agora, é para você, é para sua casa, é para sua família. Não parou, não cessou. E aí nós vamos ver, irmãos, que ali Josué continua dizendo e fala: olha, vocês precisam tomar uma decisão. Vocês precisam definir o que vocês querem da sua vida. Se vocês querem servir aos outros deuses, e aí entra tudo aquilo que eu falei, seja o que for, e nós colocamos como Deus a nossa vida. Se vocês quiserem, façam assim, vão e sirvam. Vocês não são obrigados a servir a Deus. Mas eu já tomei a minha decisão. Eu, a minha casa, os meus filhos, a minha família, serviremos ao Senhor. Sabe o que é isso? Um papel de sacerdote, de homem que entende, que carece e depende de Deus dentro da sua casa e da sua família. E ele disse: eu tomei a minha decisão. Agora o que vocês vão fazer? Cada um decide o que vai fazer. Mas eu me decidi que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ali aqueles homens disseram: não, Josué, você está doido? Como que nós vamos abandonar esse Deus? Como que nós vamos deixar esse Deus? Como que nós não vamos servir a esse Deus? Josué disse para eles mais uma vez: vocês têm certeza do que vocês estão falando? Porque uma coisa, irmãos, em momentos difíceis das nossas vidas, em momentos que nós estamos passando, que a gente está arrebentado, que a gente está moído, ou que o bicho está pegando para o nosso lado, às vezes a gente até fala de fazer um compromisso, e Deus acredita em mim, acredita em você, tá? Mesmo que a gente não consiga enganar o Senhor, porque antes das palavras saírem da nossa boca, Ele já sabe todas que são. Mas aí às vezes nós falamos: Senhor, e esse povo fazia isso. Quando eles estavam em apuros, Deus, o Senhor, Deus de Israel, nos salva, nos transforma, nos liberta aqui, por favor. E depois o que eles faziam? Iam adorar a outros deuses. E infelizmente isso acontece. Então Josué falou: vocês têm certeza do que vocês estão falando? Vocês têm certeza? Porque se vocês fizerem essa aliança aqui hoje, se vocês fizerem esse compromisso aqui hoje, Deus continua sendo Deus da mesma forma, mas se você voltar atrás, vocês vão ter consequência disso que vocês estão fazendo. E lá no texto vai falar que eles cravaram naquele dia, selaram ali aquela palavra, falou: olha, vocês estão selando contra vocês mesmos, não é contra mim, que se vocês não cumprirem aquilo que vocês estão falando, vocês vão receber a consequência. Sabe o que é isso? Pode chegar para o pastor e falar: pastor, eu vou começar a caminhar, eu vou começar a estar mais aqui, eu vou buscar mais o Senhor, amém, nós acreditamos. Agora eu não estou dentro do seu quarto, eu não estou dentro da sua casa, eu não estou com você o dia todo. Agora se você vai cumprir ou não, é você e Deus, é você e Deus. Então ali Josué falou com aquele povo, e aquele povo falou: não, longe de nós, nós vamos servir ao Senhor. E ali ficou cravado, porque o que Deus havia feito na vida daquelas gerações, daqueles homens, mulheres e crianças, era algo que nenhum outro poderia fazer. Da mesma forma na minha vida e na sua vida, nenhum outro pode fazer a não ser Deus, o Deus do impossível. Irmãos, então existem pontos que nós podemos extrair desse texto, e eu falei resumidamente aqui, a gente pode extrair para aplicar na nossa vida. Primeiro ponto: posicione-se em relação à sua fé. É o que eu falei anteriormente. Você precisa se decidir a quem você vai servir. Você precisa decidir em quem você vai depositar a sua fé. Se você vai depositar a sua fé no Deus verdadeiro, no Deus soberano, no Deus que te dá esse ar que você está respirando,
no Deus que cuida de você, que te dá livramentos que eu e você nem vemos. Então faça isso, posicione-se em relação à sua fé. Sabe o que é isso? Poderia ter sido lá a maioria de falar: não, nós vamos seguir outros deuses, nós vamos para outro lado. Josué, ele tinha posicionamento de fé, e ele falou: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Sabe o que é isso? Independentemente da luta, da circunstância, da dificuldade que vão vir para tentar desestabilizar você, e às vezes até os seus olhos vão ver coisas que parece estar sendo melhor do que aquilo que você está esperando no Senhor, mas permaneça firme, tenha a sua fé posicionada. Então, primeiro ponto, posicione-se em relação à sua fé, decida o que você quer da sua vida, no que diz a respeito à sua fé. Não, pastor, a minha fé vai ser depositada em X, ok, direito seu. A minha fé vai ser depositada no Deus soberano altíssimo. Aleluia, glória a Deus, vamos para frente. É a decisão sua, que fique selado, que fique cravado isso. Segundo ponto, caminhe em santidade. O que é santidade? Quando as pessoas ouvem dizer essa palavra santidade, e muitas pessoas às vezes dentro da igreja falam: para mim vai ser impossível, porque eu não sou santo. Eu também não sou não, nenhum aqui é. Santo só tem um, que é Cristo, Jesus. Mas quando fala de santificação, de santificar é se separar. O que é isso? Você pode estar no meio do lugar que está uma pudriqueira, um trem vacaiado, você não se mistura com aquilo, sabe por quê? Você está se separando e está falando o que está lá no ponto 1, está posicionando na sua fé. Está aqui, está diante de mim, mas eu não compactuo com isso. Isso é santidade, isso é se separar. Não está falando aqui que para você se santificar, que você vai ser santo, que você não vai pecar mais. Já vou te afirmar, você vai pecar. E se você falar que você não pecou, você já pecou. Simples assim. Então você precisa caminhar em santidade, se separar. Irmãos, está num lugar na onde que está te levando a você a desonrar ao Senhor, a desonrar o seu Deus, a desonrar a sua casa, a sua família. Sai fora, vaza. Simples assim. Precisamos ter posicionamento da nossa fé e caminhar em santidade, ser separado, se separar mesmo das coisas ruins, das coisas terríveis que vêm na nossa vida. Terceiro, rompa qualquer nível de prisão e contaminação. Irmãos, tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que te aprisiona, não é bom. Seja vício, seja mania, seja o que for. Tem pessoas que falam assim: eu tenho um vício bom, eu tenho um vício de tomar refrigerante. Está errado. Vício é vício. O meu vício não atrapalha ninguém. Não, deixa eu te dizer, não atrapalha ninguém, atrapalha você diretamente. Irmãos, então tudo aquilo que você precisa romper com nível de prisão e contaminação. Às vezes nós estamos presos em tantas coisas que estão nos impedindo de ver e viver o que Deus tem para nós, na nossa casa, na nossa família. Contaminação, às vezes, irmão, vendo coisas impróprias dentro de casa, trazendo coisas impróprias para dentro de casa, assistindo ou trazendo coisas impróprias para dentro de casa, coisas que não edificam, coisas que não levam você a fortificar a sua fé, coisas que não levam você a caminhar em santidade. Então, irmão, você precisa romper hoje, nessa noite, com qualquer nível que seja ele pequeno, médio, grande, não interessa, não importa. Rompa com esses níveis que te prende e que te leva a você a contaminar. Se é uma conversa no WhatsApp, exclui o contato. Se é uma conversa no meio de amigos que não está te edificando, está te levando você a se contaminar, está te levando você a se perder, sai fora. Irmãos, a Bíblia, eu falo que tem tudo que nós precisamos. Você pode ser um camarada bom, você pode ser uma pessoa bacana, mas como a Bíblia diz, as más conversações corrompem os bons costumes. Você pode nunca ter roubado, começa a andar com quem rouba para você ver. Irmãos, que isso, pastor? É isso sim, irmãos. Gente tem que sair fora. Se você anda com 10 pessoas que são terríveis, são promíscuas, você vai ser o 11º. Se você anda com 10 pessoas boas, pessoas honestas, temente a Deus, você vai ser o 11º. Isso é fato consumado.
Então, irmãos, rompa com tudo que é nível de prisão e contaminação. Está te contaminando a sua fé com Jesus Cristo, está contaminando a sua casa, contaminando a sua família, e isso, irmãos, engloba muitas coisas. Por isso que eu disse que no domingo eu vou continuar discorrendo sobre essa mensagem. Sabe por quê? Aqui engloba muita coisa que às vezes a gente acha que não tem nada a ver. Irmãos, essa semana eu ouvi algo lá na loja onde que eu trabalho. Chegou um cliente lá, esse cliente comprou um sistema com a gente, e aí ele falando que o sócio dele, diácono, ainda falou, meu sócio é diácono na igreja. Eu falei, não, que benção, que maravilha. Mas ele tem gato lá na casa dele, por isso que ele falou que não quer energia solar. Levanta, sabe o que é isso, irmão? Roubo. Está roubando. Que isso, pastor? A CEMIG cobra caro demais, vão economizar, vão apagar a luz, ou fazer energia solar com nós, não sei, dá um jeito. Mas sabe, irmãos, vai lá e faz. Não tem nada a ver. Tem a ver sim, eu tenho que te falar isso aqui hoje. Se está fazendo isso, está errado, é roubo. Isso sabe o que é? Contaminação para dentro da sua casa, é pudriqueira para dentro da sua família. Sabe, irmãos, está errado. Precisamos romper qualquer nível de prisão e contaminação na nossa vida. Como eu disse, tem tantos outros exemplos que eu poderia usar, mas aqui eu estou resumindo, porque nós queremos aqui nessa noite orar ao Senhor, porque Deus conhece o desejo de cada um do coração de vocês aqui. Então, irmãos, o quarto, mantenha-se fiel e perseverante. Fala comigo, fiel e perseverante. Irmãos, nós precisamos permanecer fiel e perseverante. Irmãos, não é da noite para o dia que as coisas mudam, até mesmo porque não foi da noite para o dia que elas chegaram. Só que nós não temos a paciência de esperar. Às vezes nós chegamos em situações na nossa casa, na nossa família, não que Deus não tenha o poder de mudar assim, no estralar de dedo, sim, mas Deus respeita os processos, porque nesses processos que são dele, nós estamos sendo tratados e ensinados, e vamos entender o que Deus quer falar comigo e com você. Então, irmãos, nada muda da noite para o dia. Não pense você, e você tenha fé para isso, tá? E creia, se for da vontade de Deus, sim, que você vai orar por algo aqui hoje, hora que nós vamos orar, e já vai acontecer, mas pode ser que demore 3 meses, 6 meses, 1 ano, 10 anos, 9 anos, 15 anos, não interessa, mas permaneça firme, constante, esperando no Senhor. Sabe por quê, irmãos? Não vai mudar da noite para o dia. Às vezes nós vamos vir aqui, vamos apresentar nome de familiares nossos. Senhor, livra fulano do vício, livra fulano disso, daquilo, Senhor, me livra. Uma oração que eu faço praticamente quase todo dia, eu falo, Senhor, me livra de mim mesmo, me livra de mim mesmo. Antes de eu pedir Deus para me livrar dos outros, não, livra de mim mesmo, porque eu posso me prejudicar e muito. Então, irmãos, não é da noite para o dia, então não deixe de caminhar e perseverar, mantenha-se firme, mantenha-se fiel e perseverante no Senhor, porque a vitória virá certamente, e não tardará, e não falhará, porque Deus jamais falha naquilo que Ele promete. Mas é preciso você permanecer firme. Pastor, eu vi que quarta-feira orei. É igual quando começa a fazer dieta, né? Ficou a vida toda comendo, vou usar meu exemplo. Chegou na bitola, 96 quilos. Carol, vou emagrecer, vou fazer dieta. Carol, 3 dias já, comendo direito, não perdi 100 gramas. Não vai perder mesmo não. Vou parar, vou voltar a comer desenfreado, porque esse tem não resolve. Cara, é o processo, espera, tem tempo. Mas não espera, já desiste. Eu estou orando para o meu marido, já vai fazer tanto tempo. Quem te disse que é tanto tempo? Ei, não pare, não desista. Para o Senhor, essa alma tem muito valor, que dinheiro nenhum no mundo pode comprar. Mas sabe, irmãos, nós não perseveramos. Por que muitas pessoas hoje não estão aqui? Por que muitas pessoas abandonaram a fé? Está demorando demais. Senhor, o Senhor falou que é... Senhor, o Senhor já disse que faria isso, aquilo outro, e não aconteceu. Então agora, como se fosse conseguir resolver alguma coisa, como se fosse que ia conseguir ir lá e resolver o B.O., que é só o próprio Deus que pode resolver, que pode fazer. Então, irmãos, você precisa manter-se fiel e perseverante até o dia do cumprimento da promessa, e depois que cumpriu, continua fiel e perseverante até Jesus voltar para nos buscar, porque só aí nós vamos parar de ter luta, só aí nós vamos parar de ter dificuldade.
Então, irmãos, eu não sei hoje o que você precisa se posicionar na sua fé. Eu não sei hoje o que você precisa fazer para você andar separado, em santidade. Eu não sei o que você precisa romper, que tem te aprisionado, que tem te contaminado. Irmãos, às vezes as pessoas acham que é tudo normal. Tem pessoas que estão aprisionadas em coisas que parecem ser muito sutil, parecem não ter problema algum, ser muito nocivo, mas na hora que você assusta, você está destruindo a sua casa, destruindo a sua família. Quantos aqui amam o seu lar? Então lute por ele. Josué lutou pela sua casa, pela sua família. Josué não se omitiu. Esses pontos que nós falamos aqui, nenhum deles é impossível de se cumprir. O que é impossível de se cumprir era o povo sobreviver naquele deserto. Aí Deus vem e entra. O que é impossível, é ir lá e a gente fazer uma pessoa converter. Não, mas para o Senhor não é impossível, porque é o Espírito Santo de Deus que convence cada pessoa para que venha tomar a sua decisão. Mas eu e você precisamos mudar algumas coisas na nossa vida. A gente precisa se posicionar, a gente precisa se alinhar, para que de fato venhamos defender a nossa casa e fechar todas as brechas e tudo que tem entrado e tem gerado destruição e tem gerado tanta coisa terrível. Você crê que nessa noite Deus está aqui, irmão? Você quer que Deus pode mudar a história da sua casa, da sua família? Você quer que o Senhor pode alcançar o seu familiar lá onde que ele estiver agora? Você crê que Deus pode te libertar você aqui hoje, seja do que for? Mas você precisa tomar uma posição, se posicionar em relação à sua fé. Se coloque de pé no seu lugar. Vamos orar nessa noite. Irmãos, não é todos aqui, que eu acho que está no grupo, mas depois, se você quiser, se você não viu lá, você quiser fazer, pode fazer e trazer e me entregar depois. Eu pedi que você anotasse aí no seu papelzinho aí, o que você quisesse, né, para o seu lar, para a sua família, seja o que for, irmão, é você que vai anotar, seja o que for, isso não é para mim. Mas antes, como eu disse, de sair da nossa boca, Deus já sabe tudo que nós vamos falar, então nós não estamos pegando Deus de surpresa não. Então o que você vai pedir aqui hoje? Você não está pegando Deus de surpresa não, irmão. Ele já sabia que você ia pedir, porque Ele te conhece no mais profundo, porque foi Ele que te criou. Então, se nessa noite você veio aqui para ser avivado na sua fé, eu não sei como que está a sua fé, eu não sei como que está a sua casa, eu não sei como que está a sua família, mas de uma coisa eu posso te afirmar, que Deus está aqui nesse lugar, e hoje você se posicionando na sua fé, você crendo, você buscando, os ouvidos do Senhor estão abertos para as orações que são feitas nesse lugar, e nós vamos ver o agir de Deus na nossa casa, na nossa família, e de todos aqueles que nós estamos colocando em oração. Não há nada que Deus não possa mudar, mas você precisa nessa noite, como um soldado, como um guerreiro, se colocar na brecha e lembrar que o seu inimigo é o diabo. Lembrar que o seu inimigo não é o seu ente querido, não é essa pessoa do seu lado. Embora, irmãos, nós precisamos entender algo aqui também, nós somos dotados de sentimento. Não tem como uma pessoa fazer algo ruim com você e você ficar rindo à toa. Não tem jeito. Nós temos sentimento, nós não somos robô. Mas você precisa entender, não é o seu inimigo. Nós vamos lutar nessa noite contra o nosso inimigo declarado, mas eu quero dizer para você, a vitória já é certa, conquistada por Cristo Jesus. Então nessa noite, irmão, eu quero orar com você. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, irmãos, e nós vamos unir aqui. Se você está com a sua família, vem com a sua família. Junta aí, une aí, que nós vamos orar aqui nessa noite, irmão. E eu tenho certeza do que Deus irá fazer na nossa vida e na vida dos nossos familiares. Pode chegar mais para frente, que precisa ter medo de mim não. É feinho, mas não morde não. Irmãos, tudo aquilo que isso aqui que você está fazendo, isso aqui ó, eu falei com você, venha até aqui à frente. Mas hora nenhuma eu falei assim, vem que você é obrigado a vir. Se você não quisesse vir, você ficava lá no seu lugar. Mas sabe o que é isso aqui que cada um já está mostrando? Posicionamento de fé. Posicionamento, bota uma música para mim aí.
Posicionamento de fé. Bota aí para a cadeia se quebrar. Ah, trem. Há poder no nome de Jesus. Esse é amém, meu irmão. Irmãos, isso é atitude de fé. Isso é um passo de fé. Então nessa hora, irmãos, nós vamos orar aqui. Quem trouxe seu papelzinho? Cadê quem trouxe o papel? Pode me entregar aqui. Quem trouxe aí? Alguém trouxe o papelzinho? O nome? Tainara falou que escreveu um pergaminho. Eu falei, não, minha filha, escreve lá, Senhor. Ela já sabe o que você vai pedir. Escreve lá, etc. Ele põe 3 pontinhos. Já está resolvido. Pode me entregar aqui, mano. Pode me entregar fechadinho, tá? Não precisa. Pode me entregar ele fechadinho, viu, irmão? Enquanto isso, irmão, vai orando aí, irmão. Deus quer agir aqui nessa noite, irmão. Irmão, Deus quer agir aqui nessa noite, irmão. Irmãos, pode clamar ao Senhor. Qual que é o seu pedido? Qual que é o seu pedido, irmão? O que você quer? Esquece de mim aqui agora, irmão. Pode começar a falar, sabe? Porque Deus está aqui, irmãos. É com cada um, é no seu individual. Não é porque o pastor está falando, não, irmão. Deus está aqui neste lugar. Deus está aqui agora. Deus sabe qual é a sua súplica. Deus viu o seu coração. Eu quero te dizer nessa noite e avivar a sua fé. Deus viu o seu coração. Deus viu você chorando. Deus viu você suplicando. Deus viu pessoas aqui sofrendo, angustiadas, que parecem que vão até explodir. Tamanha pressão que estão sentindo, tamanha pressão que estão passando. Deus viu você sofrendo por causa das noites em claro sem dormir. Deus viu você chorando e perguntando que dia que vai acabar, que dia que vai ter fim. Deus viu você jovem chorando, perguntando quando eu vou ser amado, quando eu vou ser aceito. Deus viu você jovem orando, pedindo: Jesus, liberta meu pai. Liberta meu pai, Jesus. Jesus viu, Jesus viu, Jesus ouviu. E nessa noite Ele te trouxe até aqui para mim poder ser usado por Ele, para te falar como Josué falou para aquele povo: não te esqueças do teu Deus. Ele verdadeiramente cuida dos seus. Orebassuri canta labaxei. Comece a orar ao Senhor nessa noite com as suas palavras, irmão. Comece a apresentar diante do Senhor os seus familiares. Comece a apresentar diante do Senhor o que está te inquietando. Comece a apresentar diante do Senhor o que está tirando a sua paz, o que está tirando a sua alegria. Eu quero dizer aqui para você, mãe, eu quero dizer aqui para você, pai, vocês têm autoridade diante do Senhor. Então nessa noite, abra a tua boca, abra os teus lábios. Ei, o Senhor já viu o teu coração. O choro tem sido constante, não tem tido paz, não tem tido alegria, tem chorado, tem estado triste, angustiado. Jesus manda te dizer que Ele está aqui e Ele vai te aliviar nessa noite. Ei, vocês decidiram se posicionar, então se prepare para o que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Comece a orar nessa noite, apresentando o nome de cada familiar seu. Tenha convicção, Deus está alcançando lá agora, seja onde estiver, não interessa se está do outro lado do mundo, não há barreiras para a oração, eles estão sendo alcançados agora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, todo espírito maligno, Pai, Senhor, o nosso inimigo declarado é o Satanás. O nosso inimigo declarado é o diabo. E o diabo tem rondado casas e famílias, tentando trazer destruição, tentando trazer desordem. Diabo, eu não sei qual foi a brecha que você entrou. Eu não sei se foi na falta de diálogo, eu não sei se foi na falta de amor, eu não sei aonde foi. Eu só sei de uma coisa: em nome do Senhor Jesus, pega todo o seu lixo, pega tudo aquilo que você tem conseguido tirar a paz dessa família, dessa casa, em nome de Jesus, e bata em retirada. Pai, em nome de Jesus, demônio, você que tem destruído famílias,
Você que tem tocado em famílias por causa de vícios, vícios de bebida, vícios de cigarro, de droga, de jogos, seja do que for, em nome de Jesus, Pai, alcança agora cada vida, alcança agora cada pessoa que está aprisionada nos vícios. Pai, o Senhor veio para libertar, o Senhor veio para quebrar cadeias, o Senhor veio para trazer a paz e a alegria, Senhor, e essas pessoas têm vivido sofrendo, angustiadas, porque o vício está consumindo a vida delas. Pai, em nome de Jesus, alcança agora cada vida, alcança agora cada casa, alcança agora cada pessoa, alcança agora, meu Pai, cada pai de família aqui representado. Senhor, cada pai de família aqui representado como sacerdote da sua casa. Senhor, cada pai aqui, cada homem, cada marido está aqui representando, meu Pai, o seu sacerdote está dizendo: Senhor, eu preciso do Senhor na minha casa, na minha família. Senhor, assim como o Senhor ouviu o clamor daquele pai, que já tinha levado em vários lugares, e ele não era curado, mas ele levou os discípulos, não resolveu, mas ele chegou até o Senhor, e ele olhou para o Senhor e disse: me ajuda com meu filho, e o Senhor ali curou aquele jovem. Jesus, assim como foi também, Pai, na vida da filha de Jairo, Jairo desceu de todas as suas posses, de toda a sua autoridade, de todo o cargo que ele tinha, e se prostrou diante do Senhor e disse: a minha filha está muito doente, vá até na minha casa para que ela seja curada. E o Senhor ouviu a oração daquele pai, e o resultado foi: a menina que tinha sido dada como morta reviveu, reviveu. Assim também nessa noite, você pai que tem clamado pelos seus filhos, você pai que tem clamado pela sua casa, ei, o mesmo Jesus está aqui, e Ele está dizendo: vai haver ressurreição, vai haver vida, eles não vão se perder. Em nome de Jesus, Pai, ouve a oração dessa mãe, Pai, que clama nessa noite. Pai, essa mãe que está angustiada, que está sofrendo. Pai, essa mãe, Deus, que está preocupada. Pai, vai de encontro à vida dessas mães agora. Pai, em nome de Jesus, alcança agora, Pai. Jesus, toca agora em cada mãe. Fortaleça elas nessa noite. Jesus, fortaleça elas agora, Pai, pelo Teu poder que está aqui neste lugar, para elas não desistirem. Pai, em nome de Jesus, Pai, toca no mais profundo, oh Pai. Jesus, aonde há perturbação, aonde há confusão mental, em nome de Jesus, traga agora, Pai, em nome de Jesus. Traga Jesus, traga